Bem-vinda, bem-vindo, novo episódio do podcast da Realixo. Hoje o convidado é o Túlio Resnitsky, empreendedor e fundador da Ativa Sustentável. Bom dia, Túlio. Bom dia, muito obrigado, Andréa. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Um grande prazer estar aqui, muita honra ter sido convidado para o podcast. Que bom. Túlio, nos conte um pouco da sua jornada. Vamos lá, Andréa. A gente se conheceu aqui no Green Sampa, né? Trabalhando com o processo de aceleração, cada qual da sua empresa, você com a Realixo e eu com a Ativa Sustentável, que é uma empresa com o propósito de promover de uma forma massiva, de uma forma de altíssimo volume, a solução de aquecimento solar de água, né? O Brasil é um país com uma insolação incrível, com uma energia que, no final das contas, é cara para a população. E o aquecimento solar de água é uma indústria muito pequena. Existe aí há 40, 50 anos, mas não disse direito a que veio, né? Ocupa um espaço pequeno, cresce devagarinho e a gente tem a ambição aqui de fazer algo muito maior. Agora, como eu cheguei nesse ponto, né? Você me pergunta da jornada e a coisa começa lá atrás. Eu desde pequenininho, tive um dom de um pensamento racional, matemático, muito inclinado para exatas. Isso me levou a estudar engenharia, né? E eu escolhi estudar engenharia no ITA, me formei em 1990, e eu escolhi o ITA por dois motivos. Porque era difícil e porque me proporcionava uma liberdade de sair de casa. Eu sou do Rio, minha família era do Rio, eu morava no Rio de Janeiro, e naquela ocasião era muito apetitoso para mim, muito interessante para mim eu me mudar para São José dos Campos e começar já a viver uma vida mais independente. Me formei, vim trabalhar em São Paulo e aí entrei na minha segunda escola. O meu primeiro emprego foi na GC Lever, né? Era o nome antigo naquela época da Unilever. Uma empresa extremamente estruturada, com processos muito bem definidos, e eu tive ali uma oportunidade de aprender muito como funcionava o mundo dos negócios. Eu entrei lá como trainee e tive, na época a gente dizia mais chefe, mas foram verdadeiramente líderes inspiradores que me fizeram despertar bastante para o mundo dos negócios. Aí fui para a minha terceira escola. Eu me desliguei lá da Unilever na época e fui fazer um MBA. Fiz um curso internacional na Itália, nos Estados Unidos, para aprofundar os conhecimentos. Eu comecei a sentir muita necessidade que não tinham sido supridas pela escola de engenharia em relação ao business, e o MBA foi uma busca que eu fiz para completar essa formação, né? E me encantei pelos estudos de caso, né? Aqueles sistemas de ensino em que a gente analisa uma situação de alguma empresa e vamos discutir que estratégias são boas, que estratégias são ruins, o que funciona, o que não funciona, para o processo de formação aí de executivos e empresários, também aprofundando o entendimento de mundo dos negócios, né? E voltei para o Brasil para minha quarta escola. Eu entrei na época no grupo de estratégia da Andersen Consulting, que hoje é a Accenture. E tal e qual, quando eu trabalhei na Unilever, tive o grande privilégio de trabalhar com mentores e líderes espetaculares, inteligentíssimos, desafiadores, com pensamento fora da caixa, que proporcionaram uma experiência de crescimento profissional muito importante para mim. E aí eu resolvi começar a fazer, né? O veio empreendedor bateu e eu falei, bom, eu quero começar a fazer alguma coisa de uma maneira mais pragmática, e eu escolhi começar a trabalhar em empresas menores. E naquela ocasião, eu então entrei numa organização que tinha sofrido muito na época, a essa altura do campeonato, desculpe. Estamos aqui quando eu saio da Accenture, mais ou menos em 1999, em termos de calendário. Com né? quantos anos? Eu sou de 68, tinha 31. Ok. Né? Tinha acabado de me casar. E fui buscar, então, oportunidades em empresas menores. Como eu disse, tinha uma empresa que tinha sofrido muito no plano Collor, e precisava de uma reestruturação profundíssima, né?
A operação da empresa, na ocasião, era uma operação de logística de grandes volumes de grãos, notadamente soja. E eu entrei com um background todo de logística e todo de operações que eu tinha acumulado ao longo da minha história para gerir as operações da empresa. E foi um projeto assim, bem bacana. Mas esta era uma empresa pequena, não tão pequena? A empresa tinha sido uma empresa gigante, porque esses ativos de logística, eles eram oriundos de uma empresa que fazia trading de grãos e tinha a logística para o transporte e redução de custo das suas próprias operações. E nessa ocasião, por causa das dificuldades financeiras que se sucederam, ela já não fazia mais o trader, mas os ativos tinham restado e a ideia era a gente reestruturar para operar esses ativos da forma mais eficiente possível para extrair todo o valor que pudéssemos, né? Era uma empresa relativamente pequena quando você está falando de assuntos de soja. Uma operação muito curiosa, a gente operava a ferrovia naquela época, que tinha sido recém-privatizada, tínhamos barcaças, operávamos transporte hidroviário de uma forma muito pioneira na hidrovia do Tietê-Paraná, então aqui no Rio Tietê. As pessoas às vezes não se dão conta, mas tem transporte hidroviário, barcaças que têm o tamanho de um campo de futebol de salão, com 1.500 toneladas de soja cada barcaça dessa. Ainda tem? Ainda tem. E a gente, então, operou esse transporte aí, transportamos aí cerca de 500 mil de toneladas por ano. São quantidades difíceis para a minha mente entender 500 mil de toneladas. Quando a gente fala de grãos é uma coisa incrível, né? E você pensar que cada barcaça dessas são algumas dezenas de vagões de trens e muitas dezenas de caminhões, né, que a gente tira da estrada porque transporta através de barcaças no transporte hidroviário, né? Então, tive essa experiência de operar isso, lidar direto com os clientes e foi a minha primeira experiência no comando, né, de times, onde eu já tinha que exercer liderança, eu tinha que inspirar os times, eu tinha que promover as mudanças. Porque antes você era mais um consultor. Eu era mais um consultor, né? Eu era muito júnior no meu primeiro emprego, na Unilever, eu era um trainee, depois um gerente numa faixa muito júnior. E no meu segundo emprego na Accenture, eu fui consultor de projeto e gerente de projeto com equipes pequenas. Né? Eu não tinha uma posição executiva, isso aqui foi a minha primeira posição executiva. Quantas pessoas gerenciava? A empresa, incluindo todo o pessoal operacional, tinha cerca de 100 pessoas. Uau! Tinha gente em oficina de locomotivas, tinha times de marinheiros que comandavam esses barcos todos. Então você era gerente da operação? Eu era gerente da operação, né? E que foi um ponto. E tinha uma outra equipe que trabalhava junto com a gente na empresa, que era o pessoal que fazia a reestruturação financeira propriamente dito. Eu participava desse assunto, mas eu não era diretamente responsável, ainda que eu aprendi muita coisa sobre isso naquela ocasião, que veio depois alimentar os meus próximos passos na carreira. Mas aí a operação acabou sendo um ponto muito relevante nessa reestruturação, porque a gente acabou vendendo a empresa para o principal cliente. Demonstramos o incrível valor da operação, da redução de custo logístico, e da viabilidade de transportes de volumes significativos, e o cliente acabou achando interessante e comprou a operação da empresa. E isso foi um elemento fundamental para a reestruturação financeira poder ser concluído. E aí, esse bichinho de transformar tudo, pensar fora da caixa, achar soluções de negócios diferentes, definitivamente me ferroou, né? E dali para frente, minhas experiências foram sempre nesse sentido. Passei por alguns outros negócios, até que no ano de... Quando foi isso? Mais ou menos 2006, se não me engano. Eu me juntei a uma outra empresa numa fase de crescimento exponencial. Era um negócio de... processos administrativos. A empresa processava a área de folha de pagamento, área financeira, contabilidade, fiscal. Era um grande escritório de área administrativa que terceirizava isso para os seus clientes. Com uma metodologia fora da caixa, fazendo
esse tipo de trabalho como se fosse uma fábrica. Então, eram linhas de produção de informação, ao invés de ser aqueles pequenos grupos de contadores que vão lá e fazem as coisas para a empresa. A gente operou em grande escala, com grandes empresas, e esse foi um negócio muito difícil, tivemos que tomar financiamento para crescer, e em 2008 a gente teve um revés muito grande da crise do subprime, né? Então, era curioso. Nessa ocasião, eu era sócio minoritário da empresa, né? Eu tinha um contrato já mais comprometido com o negócio. E, em 2008, teve a crise do subprime e a gente começou a ter uma inadimplência gigantesca, né? Os clientes não pagavam. Os clientes não pagavam. E essa empresa aqui, ela já tinha cerca de 400 colaboradores. E já era lucrativa? Ela... Ou ainda queimava caixa? Ela queimava um pouco de caixa ainda, principalmente por causa dos investimentos para crescer. Claro, a operação era lucrativa, mas a gente tinha muito investimento para crescer. Só para a pessoa poder ser que não sabe, no mundo da startup atualmente, mas qualquer empresa que está em uma fase de crescimento é totalmente normal gastar mais de quanto é a receita. Então, no mundo da startup se fala de queimar caixa, se queima dinheiro porque tem que ser investido. Mas no momento onde a receita diminui para a falta de pagamentos e também não tem facilidade de acesso a capital. Não, exatamente. A gente era bastante endividado, com uma dificuldade grande de capital. A gente tinha feito um negócio muito importante com uma grande empresa do mercado de tecnologia, que se a gente cumprisse determinadas metas, ao final do ano a gente iria receber um investimento de capital. E aí sim ia alavancar o crescimento da empresa. Mas bem no ano que a gente tinha que performar as metas, aconteceu a crise do subprime e estragou tudo, né? E a gente ia cobrar os clientes falando, cara, você precisa me pagar, eu tenho aqui 30 pessoas trabalhando para você e não preciso pagar os salários, eu não tenho dinheiro. E as empresas respondiam para a gente, olha, quem administra o nosso caixa é você. Você tem acesso à nossa conta bancária, olha lá se eu tenho dinheiro para te pagar, né? Então, foi uma crise gigantesca. A gente virtualmente travou as operações, tivemos que depois entrar num processo de reestruturação muito maior. Mas aí eu acabei me juntando num grupo do qual essa empresa ficou sendo parte de um portfólio depois que conseguimos fazer uma etapa de reestruturação, depois parcialmente um aporte de capital, que era um grupo que operava negócios em dificuldades financeiras para fazer as reestruturações e salvar os negócios, né? Numa situação que era um grupo bem agressivo, né? Tomava bastante risco, operava negócio com bastante dificuldade de caixa, buscava alternativas, às vezes, heterodoxas em como financiar o negócio. Então, eu entrei muito fortemente no mundo de reestruturação financeira de negócios e como tradear negócios. Então, me aproximei do mundo de M&A, né, de fusões e aquisições, como é que você compra um negócio, como é que você vende um negócio, como é que você avalia o negócio. Trabalhei em mercado de capitais, fui gestor, presidente de uma das empresas do grupo que precisava de reestruturação na época, tive vários papéis nesse grupo, e isso durou até o final da pandemia. É um período muito, muito apaixonante para você, né? Foi incrível, foram 16 anos de trabalho junto com essas pessoas. Todo mundo por quem eu trabalhei mora no meu coração, foi uma jornada incrível. Conheci muito do mundo dos negócios, Isso. Porque uma coisa no MBA é estudar o caso da empresa, uma coisa é gerenciar, viver isso no dia a dia, que se evolve, né? André, eu diria para você o seguinte, não tem aprendizado melhor no mundo dos negócios que você atravessar uma jornada de dificuldade real e você tá com a empresa, não sei, à beira de quebrar, né? A gente está aqui, né, no Green Sampa, querendo desenvolver a Realixo, querendo desenvolver a Ativa e tal, não sei o quê. Assim, a jornada das empresas, às vezes a gente passa por intempéries. E o que a gente aprende nessas horas, no sentido de perceber o que é verdadeiramente relevante, onde está o seu core, o que você precisa preservar,
quem são as pessoas que verdadeiramente estão contigo para tocar aquele negócio adiante, bater no fundo do poço e sair, né? Tudo isso é um aprendizado incrível e foi a bagagem que eu trouxe até o final da pandemia aí, quando isso acabou. Só que, cara, é muito legal contar no podcast isso depois que passou. Né? Na hora que você está vivendo, é uma angústia incrível, né? Um estresse muito grande. E quando eu me desliguei desse grupo, emocionalmente eu não lidei tão bem com essa situação, que foi um outro aprendizado que é muito importante para empreendedores, executivos e todo mundo que passa por dificuldades. Porque eu, de certa forma, eu acho que a melhor forma de explicar talvez seja sentir o peso do fracasso, vamos dizer assim, né? Não ter conseguido dar certo em 100% das coisas que eu gostaria, me deixava para baixo, me deixava deprimido, né? E eu tive um pouco de crise. Eu falei, pô, mas para que eu sirvo? Eu fiz tudo isso aqui, os negócios não deram tão certo assim. Foi um período muito difícil na minha vida e, como eu disse, estamos aqui a essa altura do campeonato no final da pandemia. Mas, passado um período, eu comecei a me apropriar um pouco da minha história, percebi que o aprendizado que eu tinha e a capacidade de ajudar a próxima etapa da minha vida profissional, a partir de tudo isso que eu aprendi, seria bastante interessante. Comecei a conversar com as pessoas, né? Fui procurar as pessoas que eu conhecia, através de networking, e um indicava o outro indicava um, a gente foi conversando. E muita gente começou a acenar com... Nossa, Túlio, que legal, você tem essa experiência. Pô, você pode me ajudar com isso, você pode me ajudar com aquilo, vamos fazer tal coisa junto. E começou a aparecer uma série de alternativas de negócios empreendedores para fazer. E nesse momento eu vi que claramente eu não iria mais voltar a ser um executivo de alguma grande organização, que eu ia sim colocar a minha energia em favor de construir algo, né? De zero, porque é muito diferente. Você nunca construiu algo de zero, né? Isso. Sempre numa estrutura já existente. E aí, que negócio é esse, né? Nesse momento, eu lembrei de um processo que eu tinha vivido mais ou menos no ano de 2002, quando eu fui morar na casa atual que eu moro, e que eu tinha buscado um sistema de aquecimento solar de água para colocar na casa. Por quê? Né? Eu acho que por uma orientação de sustentabilidade mesmo. Eu queria, né, tentar operar com uma casa mais sustentável. A minha casa é um pouco laboratório. A gente tem lá aquecimento solar de água, tem energia fotovoltaica, tem compostagem, que, aliás, conecta com o seu negócio. Temos uma cisterna que acumula água para usar água da chuva. A gente temos uma hortinha dentro de casa. Minha casa é um pequeno laboratório de várias práticas assim, né? E eu lembrei desse episódio de que naquela ocasião, em 2002, eu tinha procurado para tentar colocar e não tinha conseguido. Porque os atendimentos não eram legais, os preços eram caríssimos, a conta não fechava, né? A indústria de aquecimento solar de água não tinha um negócio bacana para me oferecer. E nessa época, já ao final da pandemia, aí, início de 2022, portanto, 20 anos depois, eu lembrei desse episódio e eu fui olhar esse mercado. E eu percebi a mesma situação. Rigorosamente igual. Tinha passado 20 anos e o mercado era o mesmo. De verdade, tinha algumas outras empresas no mercado. Tinha os caras importando coisa da China, umas outras marcas e tal. Mas o que eles te vendiam não era muito diferente, pelo menos foi essa a minha experiência como consumidor. Eu falei, pô, que não é possível. A gente tem que dar jeito nisso. Eu olhava para o sol, né? Eu olhava para a conta de energia elétrica. Eu falei, cara, não é possível ninguém ter resolvido esse negócio. Aí eu fui procurar quem tinha resolvido esse negócio. E eu achei uma organização muito interessante que criou o que na época anterior eles chamavam de ASBC, Aquecedor Solar de Baixo Custo. E depois esse nome não era nem tanto propagado assim. A organização tinha se transformado numa espécie de uma ONG chamada SOSOL, Sociedade do Sol, né?
E o que eles faziam? Eles foram aprender na cultura popular, no faça você mesmo, nas comunidades, nos lugares mais humildes e tal, como é que as pessoas se viravam para fazer aquecimento solar de água. Então era aquela coisa, o cara pegava uma mangueira preta, jogava em cima do telhado, fazia umas mini bombonas com garrafa PET para esquentar a água para poder usar, todo tipo de malabarismo, aquelas coisas que a gente brinca, tem aqueles memes, né, que fala, puta, agora a NASA vem estudar o povo brasileiro. Cara, bem isso, né? Todas as maluquices que o pessoal fazia para aquecer a água. E teve um engenheiro chamado Augustin, na época, muito interessado nesse assunto, que organizou desde o início essa ONG e ele conseguiu compilar um pouco dessas práticas, né? E foi até incubado dentro da USP. Durante um tempo, foi quando eu o conheci. Ele estabeleceu algumas práticas, como pode ser a montagem, tentou fazer uns manuais e tal, e criar uma forma que o conhecimento pudesse ser consolidado para ser transmitido. E essa Sociedade do Sol, no qual todo esse desenvolvimento do ASBC se transformou, é uma organização que existe até hoje. Se entrar no site deles, botar só Sol no Google, você acha e entra no site deles. Ela se dedica ao propósito de ensinar as pessoas a fazerem seus próprios sistemas de aquecimento solar de baixo custo, né? Projeto social. Super bacana, conheci os caras, todo mundo extremamente comprometido, muita gente qualificada trabalhando por detrás dessa organização, mas com algo que não conectava diretamente com o meu propósito. Não promovia transformação em escala, do jeito que eu entendia que era necessário, né? Eu não resolvo o problema do país fazendo 1000 unidades de alguma coisa, ou ensinando 1000 pessoas a fazerem um sistema de aquecimento, ainda que para aquelas 1000 famílias seja algo importante, né? A minha visão era uma visão maior, uma visão de eu preciso ir em busca de escala. Aí eu comecei criando um modelo de negócio, que era um modelo de negócio no qual a gente fizemos alguns aprimoramentos nas técnicas, né, de como montar o negócio. Eu puxei um fio da meada do meu histórico de engenharia eletrônica e agreguei dentro da concepção de produto um kit eletrônico que mede rigorosamente a performance do que está acontecendo e permite acompanhar. Afinal de contas, quanta água foi consumida, a que temperatura, isso significou uma economia de quanta energia, né? Que significa quanto de dinheiro, que significa quanto de pegada de carbono. Isso para uma casa? Para qualquer estabelecimento que precisasse de água quente. Esse negócio eletrônico que você criou é para qualquer sistema? É um kit eletrônico que vai agregado em todo o sistema de aquecimento de água. Okay. Então, ele mede as temperaturas lá, okay, e ele mede quanta água quente está saindo do sistema. Uhum. E através disso a gente consegue fazer a mensuração de tudo. Então agora eu tinha um sistema de aquecimento de água com um relatório de impacto em tempo real, sem greenwashing, absolutamente fidedigno. Né? Se alguém viesse perguntar, não, mas por que você está dizendo que economizou aqui X kWh? Olha, porque consumiu tanto de água, a água estava na temperatura tal da Sabesp, e aí o cara consumiu a água a 40 graus, que foi na hora que ele tomou banho, isso é o que se gasta de energia para esquentar a água dessa temperatura até aquela. A gente tinha um rastreamento completo. Quando faz este cálculo, a referência que é o Lorenzetti, porque aqui no Brasil é mais comum... Ou chuveiro, elétrico ou gás. A gente conhecendo a instalação do cliente. Existe literatura, isso é muito bem documentado em toda a base de literatura técnica brasileira. Quantos quilowatts se gasta de energia para esquentar uma água de X graus até Y graus, seja gás, seja elétrico. Né? Fiquei muito surpreso quando cheguei aqui no Brasil ver que o chuveiro é o sistema mais comum de aquecimento da água. Na Itália não é assim, é através do gás. Mas aqui é raro, são casas mais ricas, né? Apartamentos, prédios mais ricos, mas o sistema mais comum é o chuveiro elétrico, que gasta muita energia elétrica. Sim. Por que o chuveiro elétrico é a solução campeã
no Brasil, né? Eu acho que tem a ver com a nossa dificuldade econômica como país e com a dificuldade econômica das famílias, né? Sobretudo em fazer um investimento inicial. Sim, porque o equipamento chuveiro elétrico é muito barato. Exato. Se você comparar isso com o sistema de aquecimento de gás e que você tem que duplicar toda a tubulação para ter tubos especiais para a água quente do aquecimento a gás e tal, e a gente coloca tudo isso no valor do investimento, chega na hora do vamos ver que o cara já está no gargalo que ele não consegue mais, e fala, não vamos fazer nada disso não. Faz mais barato e bota um chuveirinho lá que depois a gente vê. O depois não chega nunca, né? E aí acaba vivendo a vida inteira consumindo energia elétrica cara para esquentar água, né? Que definitivamente não é um uso nobre da energia elétrica, que a gente sabe que é fundamental para o desenvolvimento do país e é escassa, né? A gente viu a crise hídrica aí, na época lá do Fernando Henrique, como a gente passou mal aqui tendo que economizar energia elétrica porque não tinha água nas nossas hidrelétricas, né? E, sim, a energia não deveria estar esquentando a energia elétrica não deveria estar esquentando água, ela deveria estar a serviço do desenvolvimento do país, né? Tocando as indústrias, tocando os computadores ou oferecendo qualidade de vida para as pessoas, com ar-condicionados, refrigeradores, motores, máquinas, enfim, todo o uso muito mais nobre que a energia elétrica pode ter, né? Então, a sua visão inicial, desde 2000, é não utilizar energia elétrica para esquentar água. O mínimo possível, exatamente. A gente queria usar a energia do sol, tá? Que inclusive é uma tecnologia muito difundida também na Itália, claro. E em aí, muitos lugares do mundo. Nesse momento em que eu comecei a pesquisar isso, eu descobri que fazia 20 anos que o mercado não tinha evoluído grande coisa, né? E aí eu fui pesquisar, né? Fui gastar sola de sapato, fui batendo de porta em porta e perguntar para entender por que você não usa aquecimento solar, né? E eu descobri, primeiro, que tem negócios que gostariam muito de usar a energia solar para esquentar água. E eu identifiquei 2 nichos muito interessantes, que são os pet shops e as lavanderias, que usam uma intensidade muito grande de água quente e que, dentro da sua estrutura de custos, a energia para esquentar essa água ranqueia muito alto. Ela é um dos custos importantes. Se você pensar, por exemplo, em restaurantes, restaurante também gasta muita água quente, também usa muita água quente. Mas a energia para esquentar a água não ranqueia alto. Ele tem outros custos, como aluguel, própria equipe, as pessoas, os próprios insumos, os alimentos, que ranqueiam muito mais alto. Então, não é uma dor que ele vai se preocupar tanto de uma maneira com muita atenção. Em pet shops e lavanderias, ao contrário, né? O pessoal reclama demais do custo da energia na operação do business. Então, essa foi a primeira descoberta. Segunda descoberta, que a maior parte das pessoas já tinha investigado aquecimento solar de água, algumas até usado no passado, mas fundamentalmente reclamavam. É muito caro, a conta não fecha. E o investimento ou o investimento? É caro o investimento. O investimento para comprar o equipamento, para instalar, para botar lá, né? A conta não fecha e o atendimento acaba sendo não muito satisfatório pela indústria, né? Então o pessoal falava, os caras só querem saber de vir aqui instalar e esperar passar a garantia para a gente ter que ligar lá e vender algum serviço de manutenção. Falei, mas o cara não dá um atendimento, ele não quer saber se você conseguiu economizar energia e não tem ninguém preocupado com isso. Aí eu falei, eu aprendi um monte de coisa lá com a Sosol sobre como fazer esse negócio muito barato e evoluímos esse projeto. Eu tenho um kit eletrônico que eu desenvolvi que eu consigo medir quanto o cara economizou remotamente e entregar no celular dele um app e eu ter o meu dashboard centralizado que acompanha isso. Então, se eu tiver isso instalado, eu não vou largar meu cliente ao Deus dará. Eu vou ter um relatório de impacto, eu vou conseguir mostrar para ele que esse negócio funciona e que ele está ganhando. E é também uma fonte de receita, porque é como uma assinatura, né? Então, e aí me veio a ideia de eu fazer um modelo de negócio absolutamente inovador, porque como os clientes diziam que a conta não fecha,
e que tem uma dificuldade de fazer investimento, eu falei, e se eu fizer uma espécie de uma assinatura em que eu coloco os equipamentos em comodato para o cliente e eu vendo para ele um serviço de aquecimento de água remoto, de forma que ele me paga um percentual da economia que ele teve. Ora, se isso para em pé, o sistema é autofinanciado para o cliente. Né? E aí começamos a fazer continha e selecionamos a escala, né? E a gente entendeu que para isso funcionar bacana, eu precisava com um cliente aí com uma conta de luz acima de 4, 5 mil reais, da qual conservadoramente a gente ia economizar algo da ordem de 10% a 15%. Eu fiz todo o meu plano de negócio com 10% para ser conservador. Então era um negócio que eu economizaria R$500 por mês de energia para o cliente, para um equipamento que nessa escala custaria R$6.000 instalado para o cliente. Quer dizer, o cliente que investisse, ele investiria R$6.000 e ele economizaria R$500 de energia por mês. Você pagaria um ano. Né? Que é um ótimo retorno. É um ótimo retorno para o cliente. E mesmo assim, os clientes se mostravam arredios de, não, mas investir R$6.000, não quero não. E eu falar, cara, e se eu colocasse esse negócio de graça aí num contrato contigo de longo prazo, de 5 anos, de 4 anos, de 3 anos, isso vai depender, e você dividir esses R$500 comigo? A gente falou, isso, tá bom. Isso eu topo. Eu economizo 250. Né? Tudo bem. Eu economizo 250 sem gastar nada. Passo a ter oportunidade de contar para todo mundo que a minha água aqui é água do sol sustentável. Então a gente até criou um selo. Aqui tem água quente sustentável da Ativa, né? E para nós, o retorno o retorno financeiro na vida útil do contrato com o cliente passava a ser muito maior. Eu faria uma receita de praticamente o dobro do que eu poderia ter dentro do contrato na forma como a gente estruturou esse negócio. Né? Então, você pensa 250 por mês, 3.000 por ano, 4 anos, estamos falando de R$12.000 ao invés de R$6.000. Né? Botamos na conta lá, custo financeiro, como é que funciona esse negócio, como é que eu levo em conta os termos de ter o capital para poder... Exato, porque você precisa pagar que não são 6.000, é menos. Claro, mas os 6.000 tem lá imposto, tem, né? A sua margem. Tem um monte de coisa. O meu retorno sobre investimento eu calculo bem, na verdade, sobre o custo que eu tenho para fazer a instalação desse comodato para o cliente. Né? Então, os retornos são belíssimos. Eu falei, bom, gostei, vamos botar esse negócio no ar. E aí fui lá e produzi o primeiro protótipo, na garagem de casa. Né? Eu com um colega que, infelizmente, não está mais comigo no negócio, mas estava junto naquela ocasião. Fomos lá e montamos. Pegamos caixa d'água, pegamos cano, pegamos flange, fomos lá, ferramenta, monta daqui, monta dali. Cara, e botamos lá na laje da casa dele. A casa dele foi a cobaia, né, do nosso protótipo, e o negócio funcionou verdadeiramente bem. Entregou temperaturas de até 52 graus, que é muito mais do que se precisa para um uso cotidiano numa residência, numa lavanderia ou num pet shop. Né? Ficou funcionando. Fizemos o protótipo eletrônico também, testamos, então realmente dava para medir a temperatura, dava para medir a quantidade de água, dava para mandar essa informação para um servidor da nuvem, dava para fazer tudo isso. Então a gente falou, cara, eu tenho solução técnica. Né? Então, vamos levar isso para frente. E como é que eu arrumo dinheiro para levar isso para frente agora? Aí foi a primeira jornada que a gente teve de bater nas portas, né? Eu fui primeiro buscar o recurso no conceito de projeto ESG. Então, eu mostrava esse projeto, fiz 40 e poucos visitas a vários potenciais investidores, empresas que tinham área de governança, área ESG, projetos sociais, projetos ambientais, coisas desse tipo, fundos, fundações, todo esse tipo de acesso. Eu mostrava o projeto, o pessoal falava, isso é sensacional. Alguém precisa resolver esse problema da energia solar no Brasil que não funciona. Que projeto maravilhoso. Tirando um cara
que não gostou do projeto, foi muito sincero em me dizer, de 40 e tantos que eu conversei, praticamente foi aplaudido de pé, né? Por todo mundo. Mas era assim, me dava um aplauso de pé, elogiava o projeto, e aí depois uma explicação maravilhosa de por que é que não é ele que vai apoiar, mas que ele me dava muita força para eu ir buscar o dinheiro em algum outro lugar, né? Então, depois de gastar muita sola de sapato fazendo isso, eu aprendi que, cara, não dava. Esse negócio não vai para frente. E se eu não organizar ele para ser um negócio comercial, eu não vou conseguir, a priori, esse dinheiro para lançar o negócio dessa forma, como um conceito puro de ESG. Porque no seu pitch, o pitch é do inglês speech de forma rápida, então se chama pitch, é uma apresentação do negócio para potenciais investidores. E no pitch que você fazia, o foco não era o retorno econômico do investimento, mas era o impacto positivo ambiental. Sem dúvida nenhuma, esse era o ponto. Quando eu ia bater em organizações com projetos ESG, a ênfase era essa. Eu preciso recurso, capital para financiar a execução de projetos dessa natureza. Agora, a resistência não estava nem tanto no problema do pitch, ou do problema do ESG, ou do foco do retorno. O problema era que, a bem da verdade, eu não existia, né? Assim, ainda não tinha, eu tinha um protótipo, instalado. não tinha instalações. Então, muita gente falava assim para mim, Túlio, depois que você tiver 1000 instalados, volta aqui. Nossa, 1000 são muitos. Que pode ser que a gente faça um projeto, mas eu não consigo levar nada assim para começar, né? E, bom, então vamos começar com alguma coisa comercial, né? Aí retomei a pesquisa que eu tinha feito, dos pet shops, das lavanderias, essa conversa toda. Eu falei, bom, vamos tentar colocar isso para funcionar. E aí eu fui mergulhar em o que era necessário para concluir todo o processo de desenvolvimento daquele protótipo que a gente fez na garagem. Porque a gente tinha um protótipo que a gente chamava de MVP, Minimum Viable Product, né? Quer dizer, o mínimo que você pode entregar para um cliente, ainda assim, entregar valor. Mas, cara, aquilo só era um MVP com muito boa vontade, sabe? Para chegar no MVP, precisava ainda uma jornadinha de desenvolvimento. E aí a gente foi entender que não conseguíamos colocar aquilo do jeito que estava ainda no mercado, que a gente precisava trabalhar um pouco mais. E trabalhar um pouco mais requer um recurso que eu não consegui levantar, né? Então, neste momento, nós estamos numa jornada de buscar algum capital de fomento, verbas como PIP-FAPESP, coisas desse tipo, apoio do Senai, apoio do Sebrae, buscando um recurso financeiro para investir nessa fase final do nosso desenvolvimento e colocar algumas unidades operacionais no mercado para poder fazer a validação efetiva. Está esquentando a água bonitinho? Tá. A usabilidade do cliente está legal? Tá. O cliente está gostando? Está percebendo o valor? A conta de luz dele, quando chega no final do mês, está vindo reduzida? O modelo da gente quantificar qual é a economia para ele poder me pagar está funcionando? Ou o cliente está criando algum tipo de caso porque não confia na medição que está sendo feita? Todo esse tipo de teste conceitual mesmo, né? De tudo que a gente concebeu aqui. E é isso. Estou nessa etapa. Estou buscando dinheiro para poder botar isso de pé. A nossa empresa de verdade hoje, ela não fatura ainda. É um world stage. Temos um protótipo desenvolvido que ainda não é um MVP nessa etapa de fazer a rodada final de desenvolvimento e poder botar a validação. Entendi a jornada. E você já aplicou para esses programas de fomento público? Ainda não. Eu fiz um projeto. Passei por algumas acelerações interessantes que abriram muito, muito minha cabeça em como fazer isso. E fizemos um projeto apoiado pelo Sebrae
que financiou horas de consultoria de profissionais especializados do Senai, que vieram trabalhar comigo, entenderam muito bem o meu negócio e ajudaram a escrever e formatar o projeto para que essas submissões fossem feitas. Porque é complexo, é? É complexo. É complexo. E também indicar quais são os melhores e os mais adequados editais para o tipo de negócio, o tipo de desenvolvimento que eu estou buscando. Né? Então, a gente está terminando esse trabalho. Acredito que mais aí uns 15 dias eu estou com tudo que a gente precisa para poder iniciar as submissões. E aí vamos fazer essa rodada aí com propósito e vamos ver, até o fim do ano, quem sabe, a gente conseguir aprovar algum desses projetos para receber o fomento e poder botar esse projeto na rua. Então, a sua startup é uma deep tech? Sim. Né? Sim. Se define assim? Depende um pouco de como olhar, André, porque assim, a deep tech, ela está em busca de um desenvolvimento de uma tecnologia nova a partir de uma pesquisa. Né? É como se fosse um campo novo do conhecimento. Sim. Né? No nosso caso, ainda que tenha uma componente dessa de pesquisa, que não é pouco importante, nosso modelo não é um negócio assim que a gente está descobrindo uma coisa nova, que a gente vai fazer um doutorado e publicar isso num congresso necessariamente. O que a gente tem de muito inovador é um modelo de negócio e um olhar de como fazer algo que já existe, que todo mundo conhece, muito mais barato. Ok. Né? Então, tem gente que não chama isso de deep tech. Né? Tem gente que vai dizer, tá bom, você está fazendo uma disrupção na cadeia de custos e no modelo de negócio. Mas acredito que sim. Acredito que você possa dar uma olhada em um percurso de aceleração. Percurso de aceleração, como Green Sampa, promovido pela DESAMPA, Agência de Desenvolvimento Econômico do Trabalho de São Paulo, é um percurso onde mentores, professores, através de aulas, mentorias, ajudam empresas ou ideias, projetos a se estruturar, crescer e colocar o que é sua ideia na prática, ou seja, na prática, crescer. Esse percurso é dos Estados Unidos, se chama Third Derivate, não sei se você conhece. Não, eles dão também, se não lembro mal, $100,000, que é um dinheiro que ajuda em várias coisas. Pode dar uma olhada. Agora, fechou uma seleção para o cohort, eles chamam de cohort, uma turma, mas vai abrir daqui a 6 meses, acredito, e pode ser interessante. Legal, vou olhar. Eu participei de programas correlatos aqui no Brasil, que não tinham a parte do dinheiro, tinham a parte do cohort, a parte do acompanhamento, mentorias e tal, etc. Eu já estive no Inovativa do Sebrae, já estive no Start Deep Tech também do Sebrae, já estive no Deep, como é que chamava? Agora eu não me lembro. Era Deep alguma coisa no só IPT? Que todos os negócios precisam de dinheiro, mas tem alguns negócios que precisam ainda mais de dinheiro. No seu caso, você precisa de bastante dinheiro, porque você precisa do dinheiro para fazer um protótipo que seja de fato um protótipo, brevetar o protótipo. Isso. E depois precisa de construir os protótipos e pode construir as primeiras unidades de forma artesanal para fazer um teste no mercado de um tempo e depois desse teste do mercado, que de fato é para encontrar o que se chama Product Market Fit, que novamente Product Market Fit é, ok, tenho um protótipo, que em inglês se chama Minimum Viable Product, MVP. Agora tenho que testar este MVP no mercado e tenho que encontrar pessoas, empresas ou pessoas físicas que pagam para este produto, porque só quando pagam eu entendo que dão valor a isso, não pode ser gratuito, né? Porque senão é fácil aceitar uma coisa gratuita.
E quando encontro alguns clientes, tem alguns teóricos que falam cliente é suficiente para encontrar o que se chama de product market fit, ou seja, o mercado aceitou o meu produto. Exatamente. Quando você encontra o product market fit com estas 10 unidades que pode fazer de forma artesanal, lá tem um outro passo onde você precisa de ainda mais capital, que é para fazer 1000 unidades que aquele cara te falou, né, de voltar com 1000 unidades. Eu conheci nestes últimos anos um pouco do mundo dos produtos de plástico, onde fazer um molde para um produto de plástico tem um custo absurdo. Altíssimo. Que nós não temos ideia. Por exemplo, para fazer essa xícara de plástico, o molde pode custar 100.000 reais, algo assim? 50.000, 70.000. Deste tamanho, se você precisa de um objeto grande, o custo é bem maior. Mas eu te queria fazer uma pergunta: por que não utilizar um produto já existente, se a sua inovação principal está no modelo de negócio e também nesta parte eletrônica de dados, de informação? 2 comentários antes de responder essa pergunta. A inovação do nosso produto, ele passa por não requerer fabricação, desenvolvimento de moldes e essa coisa sofisticada. Eu vou buscar tudo que já existe no mercado da construção civil hidráulica. Então, eu vou usar reservatórios que já são fabricados, canos, flanges, boias, placas, enfim. E eu sou um grande integrador dessas soluções num projeto engenhoso que me integra tudo e me dá uma solução que funciona. Perfeito. Então, já me respondeu também na minha pergunta. Esse é um negócio bacana, né? Então, isso endereça o tema da sua segunda pergunta. Quer dizer, assim, se o produto que está aí no mercado tivesse a capacidade de alcançar essa escala que eu estou propondo, assim, humildemente, eu não me acho melhor do que ninguém, eles já teriam feito. É porque precisa de uma disrupção, precisa baixar o patamar de custo para poder entrar. E aí tem uma complexidade do paradigma tecnológico, né? No começo da conversa, você mencionou que é muito comum na Itália o sistema de aquecimento solar. Isso, bem, na verdade, foi muitíssimo desenvolvido na Alemanha. E os sistemas brasileiros, eles acabam sendo meio proxies desses sistemas europeus. Que, como eu disse, tem um paradigma tecnológico de buscar uma máxima eficiência de troca térmica e performance de aquecimento da água. Só que por que a Alemanha precisa de uma máxima eficiência? Porque ela é frio e tem pouco Sim. sol. Né? Claro. No inverno, tem poucas horas de sol. Então, o pouco que tem que ser aproveitado ao extremo para aquela água chegar numa temperatura que pode ser usada pelo cliente, pelo usuário, de uma maneira razoável. Né? Aqui no Brasil, a gente tem muito mais sol, muito mais horas de sol muito mais intenso. E a temperatura da qual a gente parte é uma temperatura muito mais alta. A água não está a 4, 5 graus no cano, ela está a 18, 20. Para chegar na temperatura de uso, eu preciso muito menos energia. Então, o meu sistema ele subverte esse paradigma tecnológico. Eu não vou atrás da máxima eficiência térmica. Eu não vou esquentar esta água até ela ter 80, 85, 90 graus dentro do meu reservatório. Até porque isso tem alguns problemas. Isso tem um problema que você passa a requerer encanamento sofisticado, igual o caso do aquecimento a gás, que a gente comentou anteriormente. Porque a água é muito quente. Porque a água é muito quente. E você tem risco das pessoas se queimarem na hora de usar. Para uma falta de educação. Verdade. Está na literatura. As pessoas abrem a torneira de água quente, a criança se queima. Porque a água sai temperatura de chá. Né? Então, a gente subverte essa lógica. Eu não quero uma água a 80 graus. Eu quero uma água minimamente aquecida para
entregar o que o usuário precisa no uso cotidiano. Quem quer fazer chá vai continuar esquentando a água no fogão. Agora, ele pode até pegar a minha água, que já está ali a 40 e poucos graus, em vez de esquentar no fogão uma água que está a 18 para chegar, né, ele economiza um pouco, porque a água já sai um pouco mais quente. Que é o sistema que utilizam o pet shop e a lavanderia, né? Exatamente. Pode ser que a máquina da lavanderia acrescenta um graus mais parte de uma temperatura, então economiza a eletricidade. Essa sua observação é muito importante. É algo que eu não comentei, mas ela é a parte intrínseca do que a gente propõe. Eu não estou dizendo que eu vou economizar 100% da energia que o cliente usa para esquentar a água. Estou dizendo que eu vou economizar algo da ordem de 80%. Porque eu dependo do sol. Eu vou ter dias nublados, eu vou ter dias frios, eu vou ter dias de chuva, eu vou ter dias de baixa performance de aquecimento, né, em que a água não vai chegar na temperatura de uso necessária. Porém, ela vai aquecer uma fração do que é necessário. E esta fração já é economia que foi economizada. Porque antes falou de 10, 15% de economia, agora está falando de 80%. Estamos falando de 80% da energia que ele usa para aquecer água. Ok. E estamos falando de 10 a 15% da conta de luz. Perfeito. Que tem ali dentro todas as outras energias que ele usa para todas as outras coisas. Perfeito. Então, esse 10, 15% varia, pode ser mais disso se a parte de aquecimento da água tem um peso maior ou pode ser menor. Que você vai pegar uma lavanderia, por exemplo, ele passa roupa. Claro. Então, ele gasta muita energia para o aquecimento das estruturas de passar roupa. Um pet shop, ele seca os cãezinhos depois do banho. Então, ele gasta bastante energia com os secadores. Né? Então, a conta, ela não é 100% para aquecer a água, ainda que o aquecimento de água signifique aí uma fração bem significativa. Agora, nesse seu sistema, desde um ponto de vista tecnológico, não precisa de painéis. Precisa de painéis. Sim. Mas não são painéis comprados na China, que agora é o maior produtor. Você sabia que a Itália era o maior produtor no mundo desses painéis para aquecimento da água nos anos 80? Depois uma empresa chinesa comprou as maiores produtoras italianas e agora a China é, de longe, a maior produtora do mundo. Você compra painéis da China ou não? Não compro painéis da China. Okay. E aqui é importante a gente fazer uma primeira diferenciação de painéis. Né? Hoje em dia está em moda a geração fotovoltaica distribuída de energia, que consiste em painéis que são feitos, via de regra, na China, que a gente coloca nos nossos telhados, de materiais sofisticados, que envolve aí metais minerados, grande parte na África, que são transportados na China para fazer essa produção, que são, então, elementos que, quando recebem a luz do sol, produzem energia elétrica. Você olha, muitos telhados, e a gente tem as usinas fotovoltaicas no Brasil também, que trabalham com esse tipo de coisa, são painéis para geração de energia fotovoltaica. O nosso negócio também usa painéis, usam placas, mas são tecnologias completamente diferentes e que, a propósito, custam 5 a 8 vezes menos do que as placas de geração fotovoltaica. O tipo de placa, o tipo de painel que a gente usa para aquecer água, para a gente entender direitinho o que é, nada mais é do que aquela brincadeira que eu fiz do faça você mesmo. Uma mangueira preta que está em cima do telhado, é uma mangueira preta que está em cima do telhado. Só que essa mangueira preta são canaletas, né, feitas com uma certa engenharia, que permitem a passagem de água e o calor do sol, quando bate nessa placa, esquenta a água que está ali dentro. E essa água que foi aquecida, ela é então armazenada num reservatório isolado para ser usada na hora que é necessário. E aí, ao invés de precisar gastar energia para aquecer a água, ele usa a água que já está quente e economiza essa energia. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir placa de geração fotovoltaica com placa de aquecimento de água ou painel de geração fotovoltaica com painel de aquecimento de água. São tecnologias bem distintas, né? E o fato curioso é que, como o nosso sistema
ele acaba sendo, como eu disse, 5 a 8 vezes mais barato do que um sistema fotovoltaico, e aqui é uma medição por quilowatt-hora, né? É um tema técnico, que assim, para eu gerar 1 kWh de energia numa placa fotovoltaica, eu tenho que fazer um investimento de X reais. Se eu quiser fazer um aquecimento solar de água, que depois me proporcione eu economizar esse mesmo quilowatt-hora, é que o investimento é 5 a 8 vezes menor, né? Isso nos dá uma indicação muito bacana de mercado, que o sistema ideal para qualquer um instalar é um sistema misto. Primeiro analisa-se o consumo de energia que é necessário para aquecimento de água naquele estabelecimento, seja comercial, como pet shops ou lavanderias, que nem eu indiquei originalmente, e outros tantos negócios que existem, né? Falamos aqui de restaurante, mas a gente pode falar de academias de ginástica, pode falar de hotéis, pode falar de salões de beleza, enfim, tem uma série de outros negócios que vão usar esse tipo de solução, ou as próprias residências, né? Então, primeiro, se resolve o problema da água quente com um sistema solar 5 a 8 vezes mais caro, e depois, André, para a energia residual necessária, que vai tocar sua iluminação, seu ar-condicionado, seus motores, o freezer, a geladeira, computador, as máquinas, enfim, o que você quiser, você bota o fotovoltaico. Então, você não precisa gastar 5 a 8 vezes mais para todo o conjunto ou toda a quantidade de energia. É muito claro, mas novamente eu te faço uma pergunta que é também uma provocação. Não seria mais, com certeza seria mais rápido para fazer o Product Market Fit, para entender se o mercado aceita essa inovação tecnológica, comprar estas 10 unidades de um sistema que existe de aquecimento da água e só testar o modelo de negócio? Eventualmente sim. Para só uma situação de perceber todo o resto, não necessariamente é uma ideia ruim. Eu acho que a sua provocação é muito válida e eu confesso que eu não tinha pensado nisso dessa forma. Eventualmente pode ser uma conquista para fazer uma primeira entrada. Em todos os negócios iniciais, por exemplo, nós da Reliscio, no começo, muito românticos, idealistas, né? Compramos um triciclo elétrico que deu muitos problemas na logística, na operação. Quebrou o motor 3 vezes, uma vez capotou com João Batista, meu colega, agora sócio, que quebrou uma perna. Então, entendemos que não dava nos morros de São Paulo aquele triciclo elétrico. E alugamos um pick-up, um Fiat Strada. Inicialmente, em 2022, alugamos por diárias, porque tínhamos poucos clientes. Então, e alugamos uma vez por semana, uma diária, e depois começamos a alugar mensalmente. Por um ano alugamos mensalmente. E depois, quando o negócio cresceu como mercado, como demanda, como clientes, compramos o nosso veículo. Porque naquela época, para mim, era importante testar o negócio. Porque sabemos que não é um fato só de tecnologia ou de eficiência. É um fato das pessoas. Nós trabalhamos com resíduos orgânicos, sobretudo, com resíduos recicláveis, você sabe. E se a pessoa não quer separar, não é capaz, se não encontramos os parceiros, enfim, é todo muito mais complexo das nossas ideias iniciais. Inclusive, esta parte do teste do mercado, em paralelo, porque este processo é super demorado, pode te dar a oportunidade de, uma vez que o mercado responde positivamente, você contemporaneamente desenvolve a tecnologia sua mais econômica e tudo, você pode expandir em outros mercados do mundo, porque lá tem já tecnologia. Não, sem dúvida. Como eu falei, eu acho que eu não havia pensado dessa forma sobre essa
essa primeira rodada. Eu te agradeço. Isso Tá, aqui não é pode ser um insight aqui de a gente realmente tirar das etapas sequenciais algumas coisas que a gente está fazendo e poder operar em paralelo aqui. Eu vou levar muito essa em consideração e dar uma olhada o que a gente pode eventualmente consultar por aqui para poder fazer isso acontecer. Há uma série de dificuldades que a gente tem que analisar, como instalar o meu kit num outro produto que já está no mercado. Nada é simples. Né? Nada é simples, mas eu confesso que não tinha pensado desse jeito ainda e vou dedicar umas horinhas aqui a perceber se isso pode ser viável ou não. E aí eu boto o teu nome nesse kit, vai ser o kit Andrea. Mas eu gosto deste formato de podcast, tanto de ouvir, assistir, quanto de ter agora, porque permite de ter conversas onde eu pessoalmente escuto muito e se podem criar através da reflexão, que é uma coisa que não temos mais no nosso mundo contemporâneo, né? Tempo para refletir. É importante que a gente tenha um tempo de qualidade, né? Não é uma coisa que você aqui, faz um pitch de 5 minutos e tal, responde 3 perguntas e assim, o que deu, o que não deu, né? Se não foi aquele absolutamente essencial naquele tempo restrito, não se resolve mais. A gente consegue aqui conversar com um pouco mais de profundidade. Porque é muito bom mesmo. Eu e você já conversamos durante o Green Sampa, né? Conversamos várias vezes, mas foi sempre muito rápido. Então eu não entendi todo do seu negócio como agora, da sua jornada. E esse tempo e espaço para mim é muito importante para desacelerar, como é que se fala? Desacelerar. Exato. E para refletir, para conhecer mais das pessoas. E, inclusive, admiro muito a sua jornada, que é muito diferente, porque agora você está vivendo uma vida muito mais desacelerada de antes, né? Muito mais o quê? Desacelerada? Desacelerada, obrigado. Olha, a bem da verdade, não. A minha vida tá muito, muito dinâmica, né? Porque eu acabei não trazendo aqui na história da jornada outras coisas que acontecem em paralelo, porque como a Ativa Sustentável ainda não lançou e ainda não levantou capital, não é esse projeto que traz o meu sustento hoje em dia, né? Então, eu tenho outras atividades que eu ando em paralelo, eminentemente atividades comerciais, atividades de representação, desenvolvimento de negócios, né? Que eu desenvolvo, que andam em paralelo com a Ativa até o dia que a Ativa poder deslanchar e realmente virar o projeto dos meus sonhos. Então, infelizmente, a vida ainda não está muito desacelerada, não. Corrida, sempre corrida. Bom, Túlio, muito obrigado. Quer deixar as pessoas te seguir em algumas redes sociais? Faz sentido para você neste momento? Entrar em contato com você através de qual canal? Claro, o melhor caminho é o LinkedIn, Túlio Resnitsky, RESNITZKY, ou meu e-mail direto, tulio.r@ativasustentavel.com.br. Túlio.r por razões óbvias, né? Para dar a chance das pessoas entrarem comigo sem precisar acertar, soletrar o meu sobrenome. Vou colocar na descrição aqui deste vídeo o seu e-mail e o LinkedIn. Inclusive, o público não sei se encontrou un rosto familiar con un convidado che già passò por esse podcast, o Thiago, que é o filho do Túlio. Vamos a colocar também aqui na descrição o vídeo muito interessante sobre o crédito de carbono em geral, os serviços que o Thiago oferece para a descarbonização de uma empresa. Túlio, fico super animado de saber os próximos passos. E vamos a ficar em contato. É isso, com certeza. Quem sabe eu vou voltar aqui em breve, assim que a gente conseguir
levantar a nossa grana de fomento aí, ou quando o nosso Kit Andrea estiver no mercado gerando aí seus primeiros resultados, para contar para você e para toda a sua audiência sensacional aqui de como a gente está andando. Fico à disposição de todo mundo que quiserem conhecer mais profundamente, colaborar, saber da nossa jornada de levantamento de verba de fomento também, se tiverem outros empreendedores aqui interessados, os caminhos que a gente fez junto ao Senai e junto ao Sebrae podem ser muito importantes para quem está nos ouvindo também. Fico à disposição para colaborar também com quem precisar, tá bom? Obrigado, Túlio. Até a próxima. Obrigado a você, André. Foi um grande prazer.